dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, nos ajuda a entender aqui esse aumento nos gastos administrativos, gastos para manter a máquina pública funcionando, que somaram, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, 72,7 bilhões de reais no ano passado, o maior patamar em 9 anos, é a informação que se tem. Dados que mostram que as despesas com o funcionamento da máquina pública ficaram acima de 70 bilhões por ano. E eu queria que você nos explicasse o que tem elevado esse custo. Primeiro, a gente tem que entender que número é igual ao menor. Não pode viajar desacompanhado. Se viajar desacompanhado, tem que falar, está viajando desacompanhado. Então, quando você vê o número assim, aumentou o custeio administrativo, você tem que começar a analisar o que aconteceu nesses períodos. Por exemplo, está em 70 bilhões agora. Você não tem que aumentar o gasto tem que ter sempre controle, isso a gente já sabe, já concorda aqui entre nós. E o que é o gasto administrativo? É o gasto com água, energia elétrica, telefone, serviço de limpeza da máquina. Como que a máquina funciona? Vigilância, apoio administrativo, o combustível para o deslocamento, o TI. Então, tudo isso tem que ser, é um gasto que tem que pagar. Quando ele cresce muito, ele acaba comprimindo outras despesas. Então, isso é ruim, tem que acompanhar esse dado também. Mas quando se diz assim que ele é o maior em 9 anos, você vê o que aconteceu nesses 9 anos. Por exemplo, qual foi o melhor número? Foi 2021. O que era 2021? Nós estávamos na pandemia, a maioria dos funcionários estava em casa, a maioria absoluta, quase a totalidade estava em casa. E esses gastos de telefone de água e tal, eles eram menores por si só. Menos gente usando as dependências públicas, menos gente usando água, por exemplo, né? Então, essas contas diminuíram. Agora, quando você vai, o outro ano que foi maior do que nesse ano do ponto de vista real, porque todos esses números foram trazidos a valor presente, né? Para serem comparáveis. Isso é tudo feito pelo Tesouro Nacional. É o dado de 2016. O que aconteceu em 2016? Teve o impeachment. Então, teve um momento que havia gente de duas máquinas trabalhando ao mesmo tempo. Quer dizer, chegaram os indicados que acompanhariam o governo Temer, mas ainda não tinham se desligado os funcionários de comissão que estavam no governo Dilma, porque houve um período de meses em que a presidente estava afastada e o presidente Temer tinha assumido, mas interinamente, até ver o que o Congresso decidia. Então, quando você olha esses dados, você vê que, primeiro, são altos os gastos, mais de 70 bilhões por ano para manter a máquina pública, mas também tem que pensar, outro dado que eu queria acompanhar esse número com outra informação, né, outro raciocínio aqui. Quanto custa uma máquina que não funciona? Custa, às vezes, muito mais. Então, se eu tenho uma equipe para fazer uma fiscalização do IBAMA, mas não tem gasolina para botar no carro, a equipe não faz a fiscalização. Então, quanto custa não fazer a fiscalização? Custa mais. Isso aí não dá números. Isso aí ajuda, isso aí a gente pensa do ponto de vista do cumprimento da missão de cada órgão, né? Vamos pensar um caso, por exemplo, o caso de Yanomamis. Hoje saiu uma matéria do Lucas Altino no Jornal o Globo, dizendo que eles conseguiram tirar o garimpo de dentro da terra Yanomami. O governo Lula conseguiu. Não conseguiu ainda acabar com o surto de malária, então precisa fazer mais esforço na área de saúde. Mas aquela população que estava morrendo pelos ataques dos garimpeiros, aquele meio ambiente está sendo destruído no governo Bolsonaro. No governo Lula, o governo Lula foi para lá enfrentar. E teve muito gasto para fazer isso. Gasto mesmo. Tem gastos que estão em outras rubricas, mas tem gasto também administrativo. Eu me lembro que para fazer o livro Amazônia na Encruzilhada, eu fui conversar com integrantes do governo, funcionários públicos durante o governo Bolsonaro, na área ambiental, e eles diziam que eles tinham que fazer uma atuação meio clandestina para fazer o Estado funcionar no seu papel de defender o meio ambiente, povos indígenas
Enfim, ou seja, uma máquina que não funciona, mesmo que custe mais barato, ela pode custar muito mais do ponto de vista do cumprimento da missão do Estado. Cássia. Miriam, eu imagino que seja um grande desafio equacionar a necessidade de manter os recursos adequados para que estas equipes possam continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, não ter um impacto muito grande desse gasto administrativo a ponto de comprometer, por exemplo, investimentos. Pois é, aí você tocou no ponto central, como sempre você toca no ponto central, é que os outros gastos todos, gastos livres, gastos de administrativos, gastos obrigatórios, eles tiram do governo a capacidade de investir. E quando ele não investe, ele também diminui e apequena o seu funcionamento. Então, gasto público é um tema muito complicado, porque no final das contas somos nós que pagamos. Então, a gente tem o direito de ficar olhando, vigiando, fiscalizando cada número, e esse é o meu papel, o seu papel, o papel do Milton, o papel de jornalistas em geral e dos economistas em particular. Mas, ao mesmo tempo, se você cresce uma parcela como do gasto administrativo, se gasta mais água, mais luz do que precisa, você vai comprimir outros gastos. E um gasto importante, que não é gasto, que é o investimento, precisa para a máquina continuar funcionando. Então, esse é um assunto contas públicas, é sempre um assunto muito longo, mas eu quis aproveitar essa oportunidade para trazer alguns raciocínios que acompanham os números e que eu tenho aprendido no meus meio século de jornalismo econômico. Porque, como você bem disse lá no início, números são que nem criança em viagem. Não pode viajar desacompanhada. É isso. Ou então tem que ter uma comparação. plaquinha, viajou desacompanhado. Adorei essa comparação. Muito obrigado, até mais. Até mais. Até.